Olá pessoal, boa noite para todos vocês. Vamos iniciar mais uma live e a live de hoje com uma convidada muito especial. Será um prazer imenso receber aqui a Joiele da linha cosmética Adélia Mendonça. Daqui a pouquinho a Joiele já vai entrar aqui conosco. Enquanto isso, eu vou já adicionar o tema da nossa live. Fixar aqui. Iremos falar hoje sobre peelings fotodinâmicos para melasma. Peelings fotodinâmicos para melasma. Esse foi um tema muito pedido. Peelings fotodinâmicos para melasma. Tenho certeza que vocês irão aprender muito hoje. Para vocês que estão chegando agora, compartilhe aí a live para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Manda nos grupos aí de vocês. Grupo de WhatsApp, grupo Telegram. Eu já estou fazendo meu compartilhamento aqui também. Para essa nossa live mais do que especial. Compartilhando aqui. Ótimo. Compartilhei. Espero que vocês tenham compartilhado aí também, para que nós possamos aqui nos assistindo. Peelings fotodinâmicos são possibilidades, né, dentro aí da fototerapia, unindo a fototerapia com a dermocosmetologia. Eu sempre falo nos meus cursos, sempre comento para as minhas turmas de pós-graduação sobre a importância, a eficácia, a segurança dos peelings fotodinâmicos. Por isso, já entrou aqui. Por isso eu digo para vocês, fiquem ligados, não percam nem um segundo sequer dessa live de hoje, porque para você que não entende nada sobre peeling fotodinâmico, você vai ver aqui, vai entender um universo novo na área de peelings, um universo alternativo para quem gosta de trabalhar com peelings mais seguros, com peelings que trabalham de uma maneira mais inteligente, não vão trabalhar arrancando a pele do paciente, mas sim trabalham de uma maneira mais inteligente. E mesmo que você já atue aí com peelings fotodinâmicos ou já conheça alguma coisa, eu tenho certeza que você vai ter muito para aprender nessa live aqui também. Então fique na live até o final, que com certeza você irá aproveitar muito conteúdo e irá aprender muito. Joiele já está aqui pelo perfil da Adélia Mendonça. Vou enviar aqui um convite para que Joiele possa participar. Olá, Joiele, boa noite. Deixa eu Tá me vendo direitinho aí? Deixa eu só configurar minha câmera aqui. Oi? Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, deixa eu tirar aqui. Tudo bem? Boa noite, que prazer estar contigo aqui, Felipe. Imagina, prazer é todo meu. Agradeço muito, tá, por você ter atendido e aceitado o nosso convite para falar aqui sobre os peelings fotodinâmicos. Você que é uma grande expert no assunto, já falou aqui sobre peelings fotodinâmicos, né, em uma outra oportunidade, e agora está aqui novamente para nos prestigiar aí com seu conhecimento e falar, claro, de tudo que a Adélia também tem para nos oferecer, né? Oi, Felipe, então, eu me sinto lisonjeada, obrigada pelo convite, e interessante que está fazendo exatamente um ano que a gente teve a nossa primeira live, sabia? Sério? Olha que curioso. Verdade. Então, eu me sinto super feliz de estar aqui, te admiro muito profissionalmente, eu sou daquelas que segue a página, que vê os vídeos. Tô sentindo falta de um quadro igual aquele seu aqui, para eu poder desenhar
Mas as minhas Ajuda. células de pele não são bem feitas igual a sua, nem minhas Não determinações sou de eu que injúria, desenho. viu? Não sou eu que desenho. Porque Júlia, eu. Júlia, a nossa profissional do marketing, está assistindo aí. Se não fosse ela, não tinha desenho. Ah, porque eu admiro. Travou um pouquinho para mim aqui sua chamada. Travou aqui um pouquinho. Vou aguardar para ver se recupera. Para você tá rodando normal aí, Ruth? Travado dela? Talvez possa ser uma queda de internet lá. Vamos aguardar um pouquinho. Ah, agora voltou. Ai, tirou. Oi, voltamos? Voltou. Ah, sim, acho que deu uma interferência aqui. Então, eu fico muito feliz, muito obrigada pela lembrança do meu nome. Realmente é um momento para mim muito especial a gente poder bater esse papo aqui. Eu que agradeço. Fique à vontade aí. E conforme forem tendo perguntas, eu vou posicionando aqui para você. Tá bom? Combinado. Eu E fiz um pequeno. Desculpa, claro, Não, diga. pode falar. Não, eu ia falar que eu me dispus aqui no roteiro porque eu sou muito faladeira, Perfeito. que senão eu ia me perder total, mas nada impede da gente ter aquela troca gostosa, as perguntas, né, esse bate-papo, porque a live, ela tem esse intuito, né, de trazer a informação, sim, conhecimento, sim, mas de uma forma mais leve, né, e é isso que eu desejo aqui para o nosso encontro. Verdade. Eu gostaria aí que você explicasse sobre essa questão dos peelings fotodinâmicos, seus conceitos. A Adélia, né, que foi uma pioneira em relação a esse quesito. Fica à vontade aí para poder seguir tudo que você preparou e eu vou te posicionando em relação às perguntas. Obrigada, muito obrigada mais uma vez. Então, boa noite a todos, né? Sejam muito bem-vindos. Muito prazer, quem não me conhece ainda, meu nome é Joiele Mendonça, eu sou farmacêutica industrial, sou especialista em dermocosméticos e pesquisa e desenvolvimento de produtos do segmento foto e cosmiátrico, né? Atuo já há 15 anos na área, sou diretora de desenvolvimento aqui na Adélia Mendonça e falo com muito orgulho, porque infelizmente, ainda mais agora, né? A gente está num ano tão crítico, anos, né? Viramos o segundo. Em que muitas vezes, principalmente na área da estética, o conceito de pesquisa e ciência, ele é muito negligenciado. A gente acaba se envolvendo muito em um marketing muito difuso, né? Muito massivo. Porém, o fundamento e o embasamento, por isso que eu falo que eu me identifico muito com a sua linguagem. O que a gente executa, né? O que a gente faz, o que a gente preconiza, a gente tem que viver o que a gente preconiza. Né? O artigo, o estudo, a base, a bancada, principalmente no meu caso aqui, elas fundamentam muito o meu trabalho para eu poder chegar num encontro como esse hoje e ter uma troca com vocês. Né, da gente falar, qualquer produto que eu vou passar e ligar um LED, eu vou ter um efeito ok? Não, não é bem assim. Há um fundamento físico e há um fundamento fotodinâmico e até de reprodutibilidade quântica, quando eu ligo a luz e biotransformo, né, um insumo, um princípio ativo. Então, eu gosto muito, né, que nós temos na Adélia esse pilar muito claro, né, de ser uma empresa que eleve o degrau da estética a um grau realmente científico, né? Não, muitas vezes ficar com aquele pensamento limitado de que o produto não médico, por ser estético, ele é um produto inferior, que não é, né? Então, esse é o conceito que eu quero trazer. Eu trabalho com fotoativados, vão fazer 15 anos. O nosso primeiro lançamento, ele está fazendo aniversário agora em junho, de 14 anos de lançamento aqui no Brasil. É um trabalho muito bacana e acaba que sempre que eu falo do tema é a primeira coisa que eu falo. Porque não se existia, né, na Anvisa um ensaio clínico padronizado para se delimitar esse benefício ou essa aplicação prática.
Ou seja, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não existia nada que falasse assim, você pode rotular o seu produto como uso com LED. O que é LED? Então, não tinha fundamento nenhum, nem de dose terapia, nem de fluência, nem até de comprimento de ondas, arrisco dizer. Então, era uma informação extremamente falha, né? A gente vinha já de outras pesquisas internacionais, principalmente americanas. Tem uma marca americana que ela tinha a gente fala que é um gadget, né? Que é um mini aparelho, que hoje a gente sabe que não tem, né, uma fluência ok, mas na época, né, a gente estava começando a quantificar essas doses para falar de pele ainda, então tudo estava engateando. Sabíamos da positividade, tinham vários artigos no mundo inteiro em franca exposição, né? Quem começou realmente essa aplicabilidade de fotobiomodulação na pele foi a NASA, né, no final da década de 80, quando começou a utilizar para tratar a dor crônica e acelerar a cicatrização em ambiente de gravidade zero. Então, a gente tinha toda a noção, alguns conhecimentos básicos de cromóforos. Eu falo alguns porque até tem uma informação que eu vou citar aqui hoje, que é de um artigo desse ano, de 2021, de janeiro desse ano. Então, a gente vê que todos os dias a fotobiomodulação, ela tem tantos estudos modernos, tantos efeitos de compatibilidade, que a gente sempre vai estar agregando novidades e inovações nesse conceito. E por que eu acho que é um tema fundamental para a gente dizer? Porque ela é muito assertiva com a pele brasileira. Quando a gente fala de laser de baixa intensidade, LED, a gente está falando de um tratamento que ele é extremamente assertivo. Eu utilizando LED azul, vermelho, infra, âmbar, verde, né, todas as cores que têm um bom embasamento, eu tenho muito claro definido cromóforos de ação, tenho benefícios extremamente bem detalhados e tenho um aspecto que é fundamental. Eu falo que profissionalmente todo mundo tem que levar isso em primeiro lugar, que é a segurança clínica do meu paciente. Verdade. É uma eletroterapia, né, uma modalidade de tratamento clínico que ela basicamente não tem contraindicações, são muito poucas, né, não vou falar que não tem, mas são extremamente limitadas, perto do leque de clientes que eu consigo atender. Ele não fornece efeitos térmicos, né, então a gente consegue... Por exemplo, uma radiofrequência, eu brinco que ela é uma inimiga mortal do melasma, né? Você vai ter que escolher onde você vai escolher tratar. Então, ela é uma incidência não térmica e ela vai melhorar de uma forma global todo o catabolismo celular. Isso é fantástico, porque muitas vezes, por mais que você numa anamnese gere a informação de que aquele paciente tem melasma epidérmico, mas ele não tem só melasma epidérmico, ele tem uma inflamação, ele tem um fator vascular, ele tem muitas vezes um desnível ortomolecular, ou seja, os minerais e os microelementos estão ali desregulados. Ele pode ter uma alteração de flora, né, do microbioma epitelial, uma disfunção de barreira. Então, a pele ela é tão complexa que é muito raro a gente falar que ela tem uma única disfunção. Isso basicamente não existe na prática. Né? E quando a gente faz uma análise de corte histológico de tecido, isso ainda fica mais claro para a gente que está do lado da pesquisa, né? Você vê como é complexo esse arranjo. Então, você conseguir associar altas concentrações de princípios ativos a um procedimento que consegue melhorar todo o anabolismo, catabolismo e possibilitar uma rentabilidade quântica é formidável. Então, é uma área que eu tenho extrema paixão. Então, nós desenvolvemos esse método, na época, junto com duas empresas que tinham, eram as únicas no Brasil que tinham aparelhos. Então, a gente fez um trabalho em conjunto, propusemos um método, fizemos análises registradas e conseguimos, né, ao término de 120 dias de estudo, padronizar uma metodologia que foi aceita pela Anvisa. E foi o primeiro lançamento fotodinâmico, não só no Brasil, mas na América Latina, com um selo de uma agência regulamentatória.
Então, para nós foi uma grande vitória, porque foi algo que nasceu do zero, né? Todo mundo sabia que o aparelho era muito bom, mas não sabia como somar isso a um cosmético de forma eficiente. E a gente sabe, né, e eu gosto muito de quando você pontua essa fala, Felipe, da questão da dose, né? Porque muita gente, infelizmente, não entende que LED não é apenas a luz ser vermelha, ser azul, ser amarela. Né? O que está relacionado à eficiência dela é o tempo que você vai deixar atuando e principalmente a fluência, né? Qual que vai ser a dose? Miliwatts, joules por centímetro, quanto tempo em cada hemifase? Porque remédio e veneno, gente, a diferença está na dose. Sim. Né? Eu vejo hoje com essa crescente da harmonização orofacial, de procedimentos minimamente invasivos. Eu que tenho turmas sempre multidisciplinares, dou aula em várias pós-graduações de harmonização exclusivamente para dentistas, mas também dou aula para vários outros profissionais em outros cursos. Eu vejo o quanto que o profissional, muitas vezes, falando do esteticista propriamente dito, ele deixa de lado tecnologias incríveis que ele tem na mão para tentar realizar técnicas que não têm tanta fundamentação, que não trará para o paciente tanto resultado quanto ele poderia alcançar trabalhando com seu tradicional peeling químico, que é um conhecimento infinito, trabalhando com a fototerapia, com a fotobiomodulação, né, que também tem um conhecimento extremamente infinito. Eu fiz vários cursos, habilitação em laser, de odontologia. Atualmente estou fazendo um doutorado e estou desenvolvendo uma pesquisa sobre. E todo dia, como você mesmo citou, é um conhecimento que se renova muito. Então, o que nós vemos muito na internet são pessoas utilizando laser e LED de uma maneira totalmente inadequada. A pessoa fazendo uma aplicação com equipamento extremamente distante da pele, sendo que o melhor método é por contato ou com o máximo de proximidade possível, quando a técnica não viabiliza o contato, com o máximo de proximidade possível para poder aumentar total penetração. Utilização no tempo e dose adequado. Nós vemos pessoas ou utilizando um tempo muito curto ou um tempo muito longo e acabando que das duas maneiras não tem nenhum tipo de resultado. A utilização de produtos inadequados, né? Nós vemos aí pessoas, por exemplo, aplicam argila verde na pele e LED azul por cima, ainda cobrem a pele mais ainda. Né? Então nós vemos essa utilização inadequada, aí depois quem leva a culpa é a técnica. LED não funciona, laser não funciona, peeling fotodinâmico não funciona, sendo que os profissionais não se atêm ao quesito científico que as técnicas têm por trás. Essa questão de dosimetria, parametrização, até mesmo ler no rótulo, né, dos produtos da Adélia Mendonça, vem no rótulo escrito o método de aplicação, muitas vezes não se atém nem a ler a questão do método de aplicação. Isso é muito importante, né, da gente começar falando aqui, porque para quem não tem, está ouvindo a gente, é um aparelho, gente, que é o investimento certo, né, porque você vai tratar todas as regiões do seu corpo, do couro cabeludo à estética íntima, você pode trabalhar com LED terapia. É formidável, então é algo que eu acredito que eu vou entrar para uma próxima década de trabalho com total amor, sendo só renovado, né? Essa bodas eterna aí com LED. Então, vamos seguir aqui. Primeira coisa que eu queria falar muito, que eu acho muito importante quando falamos em clareamento, é a gente estabelecer. Aquele meu cliente entrou ali. Então, gente, a questão anamnese e observação do paciente são coisas muito subjetivas e muito distintas uma da outra. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto. O paciente tem mancha. Primeiro que vamos tentar riscar essa palavra aí do vocabulário. Quem tem mancha é roupa. Você vai lá, lava a roupa e pronto. A gente vai falar sempre dos termos adequados, né? Uma hipercromia. Dentro das hipercromias, a gente tem várias classificações, né? Cloasma gravídico era um termo muito utilizado para o melasma de origem hormonal no período de gravidez. Hoje já é um termo mais em desuso. A gente tem as efélides, que são as populares sardinhas, né? Aí fica a dica, não existe sardinha que começou depois dos seus 20 anos.
Isso é uma melanose solar. Ela tem aquele aspecto granulado, mas não é uma sarda. Uma sarda é uma herança genética que tende a ser agravada com a idade. Então, podemos e devemos tratá-la. Ela nunca vai 100% retroceder, mas você vai amenizar e impedir que aquela mácula progrida. E, sem dúvidas, né, o fotoenvelhecimento, o envelhecimento extrínseco oriundo da radiação do sol, é o nosso maior problema hoje quando a gente fala em hipercromia, que ocasiona o melasma. Uma dificuldade muito grande que as pessoas têm na análise diagnóstica, né, para quem não tem a lâmpada de Wood ou dermatoscópio para fazer o seu trabalho, é identificar exatamente onde que esse melasma está. Gente, isso é muito importante porque vai direcionar grande parte da minha conduta terapêutica. Existem ativos que vão atuar no melasma de uma determinada característica, outros ativos em outra. Então, lembra que eu falei que tem um artigo de 2021 que eu ia citar aqui? Esse artigo, ele mostrou uma avaliação do LED âmbar, né, a popular luz amarela, no autolisossomo formado na derme papilar superficial, que é um resultado de quando o macrófago, vamos dizer assim, abocanha, né, fagocita esse melanossoma dérmico. E por que isso é interessante? Porque a gente tem alguns ativos limitados que vão ter um poder de permeação tão acentuado assim, de gerar uma atuação em derme papilar superficial. Porém, quando eu tenho o advento da luz, já cientificamente demonstrando uma atividade ali, eu já crio uma nova possibilidade terapêutica de eu otimizar o meu tratamento. Por que então eu não fazer um peeling químico associando a luz âmbar? Né? Se o meu melasma tem essa característica. Já não, o meu melasma ele é mais superficial, ou então uma opção C, meu melasma é uma pele negra, uma pele morena escura, então muito rica em hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, gente, não pensem que o ser humano, que o seu paciente, ele é um kit fechado. Ele não é. A gente, neste momento da avaliação, a gente tem que ter um olhar clínico muito preciso e uma ficha bem detalhada, até mesmo para você, para te direcionar. O que é queixa subjetiva e o que eu estou vendo na minha anamnese clínica real. Feito isso, o que é muito importante a gente saber quando a gente vai começar? Estamos dando um start aqui num plano de tratamento. Fotoproteção. Gente, é imperativo isso. Eu falo que eu sou muito honesta. Se tem alguém aqui que está me ouvindo, que é cliente que já falou comigo no WhatsApp, já me ouviu falar isso. Não, mas eu tomo só um pouquinho de sol, mas eu fico assim, debaixo da sombrinha, do guarda-chuva, quando eu vou para a praia. Eu não fico debaixo do sol. Gente, a radiação, ela é reflexiva no chão. Ela é reflexiva até se você estiver envolvido numa toalha branca, ela reflete com mais propriedade. Então, vamos entender que a gente está num meio em que tudo gera radiação. Que não seja ultravioleta direto do sol, até agora aqui, a gente gravando essa live, a gente está exposta à radiação visível pelo celular e pela lâmpada. A radiação visível, ela é uma grande inimiga do melasma também. Por quê? Ela é uma estimuladora das metaloproteinases. Ela vai estimular uma inflamação no melanócito. Melanócito, gente, é a célula... Eu achei muito engraçado que um professor, esses dias que eu estava ouvindo, ele falou assim, o melanócito é a célula que ela é de Áries. Ela é a célula difícil. Ela é a célula temperamental. E é verdade. E isso tem todo um fundo. Não é uma brincadeira sem fundo, não, tá, gente? O melanócito, ele é uma célula que ele vem lá quando a gente está no desenvolvimento embrionário, ele vem lá da crista neural, lá do ectoderma. Então, o mesmo tecido que dá origem à sua massa encefálica, ao seu sistema nervoso, dá origem ao melanócito. Então, ele é uma célula que tem
vários pontos de estimulação, não só um. Para vocês terem ideia do tanto que o melanócito é complexo, primeiro, no rosto, a gente tem mais ou menos 2.000 melanócitos por milímetro de pele. Segundo, o melanócito, ele não é uma célula sozinha, não. Ele tem vários braços, né, que a gente chama de dendritos. E esses braços, pasmem, gente, eles podem ainda proliferar mais e criar invaginações desses próprios braços, se o melanócito entender que a pele está sendo agredida. Outro aspecto também que torna o tratamento do melasma muito difícil. Um melanócito não envolve distribuição de melanina só para uma célula. Ele envolve distribuição de melanina para mais ou menos 36 a 40 queratinócitos adjacentes. E para completar, não satisfeito em fazer essa festa na epiderme, a gente tem que lembrar que a maior concentração desses melanócitos está na junção derme-epidérmica. Então, ele consegue fazer uma invaginação na derme e liberar melanina para lá também. Então, a gente tem uma afecção de pele que eu falo que ela tem uma característica de doença crônica. Por quê? Seria muito fácil eu falar assim, então é só eliminar esse melanócito cheio de melanina, que a minha pele vai produzir outro e ele vai vir ok. Não é bem assim, gente, porque o melanócito é uma célula não renovável. Lembra que eu falei que ele tem a mesma origem do neurônio? Neurônio morreu, não nasce outro, tá? E o melanócito, ele é determinado. Quantos melanócitos, por exemplo, o Felipe tem, eu tenho, quando a gente está lá na 12ª semana de embrião. Então, o melanócito ele não é determinado depois de adulto pela radiação. Quem a radiação vai afetar vai ser a hiperatividade dos melanossomas, que é o glóbulo que tem dentro do melanócito, tá? Então, muita gente confunde isso. A pele negra tem mais melanócito do que a pele fototipo 2, 3? Não, não tem. O número de melanócitos é igual. O que vai mudar é a atividade do melanossoma e a hiperexcitação desse melanócito, tá? E no caso da pele negra, a produção de eumelanina, que é o biocromo marrom a preto, que é mais denso, é maior. E nos indivíduos de pele clara, a difeumelanina é menor. Então, tem alguns ativos também que vão ser mais específicos. Por exemplo, para a gente atuar, um ativo do momento agora, a cisteamina, né? O que a cisteamina faz? Ela é um derivado da cisteína. A cisteína é o aminoácido responsável, se ele está muito alto, se ele está em muita alta concentração, ele desvia a produção de melanina para produzir mais eumelanina. Então, se tem mais cisteína, sua mancha vai ser mais escura e mais marrom. Se com a cisteína, com a cisteamina, eu introduzo esse ativo na pele, eu vou aumentar as reservas de glutationa, que é um antioxidante potente que a gente tem, endógeno, nosso corpo faz, e eu consigo quelar essa cisteína. Com isso, eu vou reduzir a formação de mancha marrom e negra. Eu vou desviar a cadeia da melanogênese. Então, conseguem entender como esse primeiro momento do paciente com vocês, ele é muito importante, porque ele vai me dizer muitas coisas da forma que eu vou trabalhar. Ok? O pessoal está com algumas dúvidas aqui. Eu vou só ler para você que você já vai posicionar, claro, tá? Dentro do que você está falando. Doutora Maria do Carmo Jordão comentou que as lives estão sensacionais, cada dia mais apaixonada. Maria do Carmo mesmo é uma dentista, trabalha com harmonização orofacial, apaixonada por essa parte de pele, inclusive é aluna do meu curso de residência em estética clínica. E eu já tinha conversado com os alunos, né? Tem muitos alunos da minha residência aqui, já tinha conversado com eles que nós teríamos essa live aqui. Nós passamos há pouco o módulo de laser terapia e nós vamos aí para algumas sugestões de peelings, né? Eu havia comentado com eles que a Adélia Mendonça era uma opção. Vocês estão aqui assistindo. A Ângela Caetano, onde realizar pesquisa nessa área? Essas pesquisas que você está citando. Gente, a dica que eu sempre dou
a gente não pode esquecer que o artigo, ele é um embasamento, tá? Não podemos levar muitas vezes o artigo a ferro e fogo, a gente tem que avaliar o parâmetro que ele usa. Eu sempre uso sites tradicionais mesmo de pesquisa e vou refinando, né? Acho que com o tempo a gente vai ficando mais craque nas palavras-chave que você vai buscando, né? Felipe sabe disso Sim. muito melhor do que eu. E aí você vai sendo mais assertivo na sua busca, porque se você simplesmente jogar melasma ou hipercromia, vai aparecer 5.000, né? Então a gente vai começando a fazer refinamentos de busca, né? Fotobiomodulação, mais determinado comprimento. Então, a primeira dica que eu te dou é utilizar os sites que tem abertos, gratuitos, que tem excepcionais artigos, né? E ir se aprimorando mesmo. Pega um dia e vai ali brincando, né? Que você vai ter realmente muito boas descobertas. Essa ideia que você citou de não levar, né, todos os artigos a ferro e fogo, é algo que tem que ser trabalhado, né? Esse quesito de metodologia científica é algo que eu trabalho muito com os meus alunos da residência também. Inclusive, até mandei alguns vídeos para eles mostrando como pesquisar, como eu faço as pesquisas. Porque outro dia eu estava pesquisando sobre microagulhamento para melasma. Estavam me perguntando muito, eu fiz uma revisão bibliográfica sobre microagulhamento para melasma. E aí eu procurei na Surgical and Cosmetic Dermatology, que é a revista de dermatologia, uma das mais bem conceituadas que nós temos. E eu encontrei lá um artigo de microagulhamento para melasma, em que foi realizado um microagulhamento na face dos pacientes com uma agulha de comprimento de 2 milímetros e o microagulhamento foi associado ao ácido tranexano, a uma concentração de 4 miligramas grama. Então veja, artigo de microagulhamento para melasma. O microagulhamento é realizado a 2 milímetros. Está publicado e o artigo concluiu aquela pesquisa com sucesso, né? O sucesso que eles propuseram. Mas nós sabemos muito bem que se você faz um microagulhamento com 2 milímetros em cima de um melasma, o melanócito, que é essa célula de Ares, né? Aprendi hoje, melanócito, essa célula de Ares, ele não vai responder bem. Então, está publicado numa excelente revista. E excelente isso que você falou, que vai muito de encontro com uma outra situação, que é outro tema, mas aconteceu exatamente essa semana comigo. Saiu um artigo falando sobre o octocrileno, que é um filtro solar, e a ação dele como um disruptor endógeno, um alterador dos hormônios do organismo. Aí eu recebi um monte de mensagem. Nossa, vou parar de usar filtro solar. Falei, gente, calma, né? Se não, deixa eu ler esse artigo. Mas o que acontece? O público-alvo que aquela pesquisa foi feita, segundo, ela seguiu normatizações do FDA e do Colipa, não são as brasileiras. Terceiro, os tipos de produto e as concentrações máximas são diferentes do Brasil. Então, nem tudo a gente pode levar a ferro e fogo. Às vezes você vê uma chamada impactante e aquilo para você, meu Deus, então, não vou usar mais desodorante porque alumínio dá câncer. Já também ouvi muito. Então, não é bem assim. E o que você falou é bem verdade. Quando também, ali há 10, 12 anos atrás, né, que microagulhamento entrou muito forte na estética, eu fui fazer cursos que falavam de microagulhamento com agulha de 1 semanal. Então, assim, a gente tem que ter um bom senso, primeiro porque a gente está falando em Brasil. Não existe país que tem índice UV como o nosso. Você está falando de pacientes que são naturalmente indisciplinados. Você vai fazer uma terapia, possivelmente, que pode gerar uma fotodermatose, fora o aspecto cicatricial, né? Que você fala muito bem da fator injúria nessa modulação a curto e médio prazo. Aí a gente nem está falando de biotransformação e evolução de colágeno. A gente está falando só de aspectos cicatriciais. Numa pele com esse histórico, qual que é o público que foi analisado nesse estudo? Então, tudo isso tem que ser levado muito em consideração quando a gente fala de processos traumatológicos. A pele brasileira,
ela não é uma pele voltada para processos traumatológicos. Eu sou radicalmente contra, dentro da minha visão profissional, tá, gente? Eu quero deixar isso bem claro, mas também não sou uma pessoa avessa a discussões. Eu falo que todos os dias a gente aprende coisas que eu acredito hoje, eu não acreditava há 3 anos atrás. A experiência e o nosso estudo vão fazendo a gente evoluir, isso é muito positivo. E a troca com colegas também, né? Óbvio. Então, hoje eu vejo que injúrias excessivas, né? Você utilizar uma agulha de 1,5, de 2, não é necessário. Você fazendo 0,5 com o produto certo, seu efeito vai ser tão bom quanto e você vai tirar inúmeros fatores passíveis de intercorrência. Segundo, peeling, aquele peeling que solta a pele inteira, a cliente não consegue nem ir trabalhar, né? Ela tem que ficar em casa 2 dias, repousando, gera alteração sistêmica, né? Ela fica ali com várias enzimas do organismo global, né? Não falando aqui de pele só facial, totalmente alteradas. Então, não precisamos disso. A gente pode fazer uma estética integrativa de uma forma muito mais inteligente, porque a gente não vai estar falando mais de um placebo, a gente vai estar falando de um agente mesmo que vai ser capaz de modificar estruturas. Então, vamos ter muito cuidado com o aspecto traumatológico que esses artigos trazem, porque eles não usam como público de pesquisa a pele brasileira. E a pele brasileira, gente... quando a gente estava fazendo, a gente tem uma linha que ela é voltada para peles pardas e negras. É uma linha também que a gente fez um estudo de eficácia com 10 tons de peles diferentes. Também uma coisa bem diferente, porque todo mundo, quando vai lançar um produto que é grau de risco 2, testa 1, né? Que é um padrão. Então, a gente quis fazer realmente mostrar essa capacidade e essa pluralidade da pele brasileira. E eu fui estudar muitos artigos sobre fisiologia de pele. Então, você vê como a pele brasileira, né, em estudo histológico com pele do mundo inteiro, ela é única. Então, muita gente fala assim pra mim, eu uso aquele filtro ali da farmácia, mas eu acho ele oleoso. Eu falei, claro, ele é feito por uma pele lá da Suíça, que tem vento a menos 5 graus, que tem luz 3 vezes por ano, que tem um veículo totalmente lipofílico. Você lê a composição, tem 4 tipos de emulsionantes serosos diferentes. É um filtro para quem anda no sol a 36 graus Celsius 2 horas da tarde? Não é. Né? Então, as pessoas, elas têm que realmente, né, todo mundo que está nos ouvindo aqui, dimensionar quem que é o paciente que eu estou tratando. Eu estou tratando o paciente suíço ou minha paciente brasileira vida real? Tem uma outra aqui, dermatoestética. Somente a Adélia Mendonça tem peeling fotônico? Não, aí vamos explicar o que é cada coisa, tá, gente? Existem 3 classificações para produtos compatíveis com a luz, tá? Com a fotobiomodulação. Que são os produtos fotoativados, fotopermeáveis ou tecnologia cromófora. Qual que é a distinção química de cada um? Fotopermeável é o produto que, quando você vai passar ele na pele, você distribui uma camada e gera a luz, né, como o Felipe bem falou, ou pela superfície de contato, ou um cabeçote com acrílico, né, que você pode encostar, você não está encostando no LED, você está encostando o acrílico. Ele faz um direcionamento inteligente da luz. Ou se é um aparelho de cluster, ali uns 4 centímetros, né, tendo uma proximidade. O produto fotopermeável, ele vai permitir a entrada da luz e ele não vai bloqueá-la ou refleti-la. Porém, o que acontece com o fotopermeável? Muitas empresas utilizam géis aquosos, tá? E principalmente derivados poliméricos, que é o que a gente popularmente chama de hidroxietilcelulose. O que esse polímero tende a fazer? Ter uma ação parecida com a do filtro solar físico. Então, o produto bate, e vale lembrar que quando a gente fala de LED, a gente fala de uma luz totalmente sem plano fixo, né? Ela é não coerente, não colimada. Então, ela tem vários eixos atuando em simultâneo. Ela não é uma luz que vai
pã, tipo um holofote, me ilumina aqui. Não é assim que o LED funciona fisicamente. Então, o que que tende a acontecer? Você ter uma perda por refletância dessa luz, tá bom? Mas ele não vai nem inutilizar o produto e nem inutilizar a luz. Ele tende só a reduzir o tempo de frequência dela na pele e diminuir, consequentemente, a ação biológica. Segundo, a gente tem os produtos que são fotoativados. O que que o produto fotoativado faz? A luz bate, né? Vamos pensar aqui que você passou o produto. A luz entrou em contato com a sua pele, ele tende a modificar e a fazer um efeito funil nessa luz. Então, é como se ele tornasse essa luz, vamos dizer assim, mais concentrada, porque ele consegue organizá-la melhor. Então, a sua pele vai ter um melhor aproveitamento dessa dose fornecida ali na frequência correta, né? Na parametrização correta, como a gente já disse. E em terceiro lugar, a gente tem a tecnologia cromófora. Esse sim, né, é uma patente que a gente tem e segue tendo, porque ninguém conseguiu copiar ainda. Já deu os 10 anos, mas como ninguém descobriu, segue sendo só a gente. E o que que ela traz de diferente? Ela une os três conceitos. Ela consegue fazer o efeito funil de canalização e melhor aproveitamento fotodinâmico. Em segundo lugar, ela gera uma ativação química no produto. Esse é o grande pulo do gato. Se você usar, por exemplo, ele sem luz, você vai ter ali 8 sessões, talvez, para ter um efeito que com luz, com 4 você gastaria. Porque ele faz o que a gente chama de rendimento quântico da matéria. Né? Então, são complexos dentro dessa tecnologia cromófora, que tem alguns aspectos específicos de duplas ligações e de sensibilizações químicas, que é o que a gente acaba chamando de cromóforo-alvo, e ele consegue, com isso, ativar quimicamente o produto. Tá? Então, quando a gente fala em fotobiomodulação e cosmética, sempre o produto vai estar em uma das 3 categorias que eu expliquei agora, tá bom? Perfeito. Show de explicação, Joelle. Tivemos uma pergunta aqui sobre aparelho. Você conhece o LED da Ponce? Conheço, não tenho, mas conheço. Acho que, de forma geral, né, Felipe, a gente teve contatos com todos que estão no Brasil. Sim, sim. Né? Mas assim, eu falo sempre porque tem muitos aparelhos novos saindo hoje. O que é mais importante? Não é nem você se prender ao fator marca para analisar se é bom ou não. E sim você sempre analisar o material técnico daquele fornecedor. Ele te entrega a dose terapêutica correta, né? Cada comprimento de... perdão, gente. Cada LED tem uma dose que é mais adequada. Vou dar um exemplo super sério. LED azul... quando nós falamos dele terapêutico, o ideal é que ele esteja entre 450 e 470, até quase 80. Por quê? O LED terapêutico azul, ele vem logo depois do UVA. O comprimento de onda do UVA é de 320 a 400 nanômetros. Se você usa o LED azul, que tem um comprimento de onda muito próximo de 400, e põe uma dose muito alta, você está fazendo uma difração na pele de um derivado ultravioleta, que é extremamente degenerativo para sua pele. Então, o LED azul, por exemplo, tem artigos que mostram que acima de 2 joules por centímetro de pele, ele pode provocar melasma. Então, é o que eu falei, quando a dose sai do remédio e vira veneno, tá? Então, sempre tenham esses aspectos em mente. Qual é a dose terapêutica de eficiência e qual o comprimento de onda? Aquele LED é certificado? Eu até ia brincar, Felipe, mas eu não achei ele em casa para poder trazer. Eu ia trazer o meu pisca-pisca da árvore de Natal para mostrar. Gente, isso aqui é LED vermelho e verde. Sim. Né? Então... infelizmente, tem aparelhos, quando o custo é muito baixo, que a gente sabe que são feitos com esse tipo de LED. Então, sempre consultem o material técnico e o registro na Anvisa. Tá dentro, né? Não considera a marca como seu único padrão de definição na compra, não. Essa colocação é muito importante,
E eu sempre falo em live, nos meus cursos, que eu não falo mal de equipamento nenhum, né? Nem de equipamento, nem de marca. Quem me conhece sabe que eu sou consultor técnico da Saúde e Inovação, que é uma empresa que representa os equipamentos da MM Optics. E eu sempre falo... Um beijo para a Núbia. Eu sempre falo, pessoal, não é uma questão de marca. Nós conhecemos, por exemplo, MMO e DMC, são líder de mercado em relação a isso, mas o importante é a parametrização. Esse equipamento mesmo da Ponce, hoje mesmo no Instagram me perguntaram sobre o iPhoton basal, e eu sempre faço a mesma colocação. Eu não falo mal de equipamento, mas não são equipamentos que eu indico. Por quê? Já parei para poder estudar toda a parametrização técnica e a utilização do equipamento é muito séria. Como você bem colocou sobre a luz azul, eu vejo várias pessoas falando, assim, uns absurdos muito grandes sobre a luz azul. Não utilize a luz azul para melasma, a luz azul pode causar envelhecimento, a luz azul vai destruir miofibroblastos, sendo que a pessoa não sabe ler o artigo e não sabe avaliar questões como comprimento de onda, dose utilizada, potência óptica dos equipamentos, como foi feito aquele estudo. Então, tem estudos mesmo, por exemplo, mostrando a luz azul em 415 nanômetros, induzindo a morte de estafilococcus e streptococcus. Se o seu objetivo é matar essa classe de micro-organismos, por exemplo, dentro de um ambiente hospitalar, legal, utilize essa luz. Porém, se o seu objetivo é realizar tratamentos estéticos para obter uma melhora na qualidade da pele, aí o equipamento precisa estar nessa faixa de comprimento de onda, 450 nanômetros, como é a grande maioria, realmente. Então, esses estudos sobre luz azul que as pessoas utilizam para poder falar mal sobre e dizer que é um absurdo a utilização em tratamentos estéticos, principalmente no quesito a rejuvenescimento, a pessoa só mostra o quão leiga ela é em relação ao tema. Infelizmente está se usando de polêmica para poder crescer, né? Hoje em dia nas redes sociais nós vemos muito isso. As pessoas utilizando de polêmica para poder crescer. Então essa análise de comprimento de onda realmente é muito importante. Muito importante. Então, assim, eu adoro, né? Tenho aqui, nós temos nos 3 centros técnicos, a gente tem também o da MMO. Gosto demais, eu acho ele um equipamento assim, fora a dose, que a gente sabe que ele é ok, que ele é dentro, né? Nem vamos discutir esse parâmetro, mas eu acho a programação dele muito fácil, né? Muito tranquila de você programá-lo nos circuitos terapêuticos que você define, sequenciais. E eu acho também uma situação muito interessante dele é que, por ele ter uma boa dose, ele não torna o tempo do tratamento muito longo. Eu até separei alguns produtos aqui para falar. Eu gosto muito, Felipe, dentro do meu raciocínio clínico que eu tenho hoje, aí é o que eu falo que a gente vai aprendendo com o nosso próprio estudo, né? Lá atrás, há 14 anos, se a gente estivesse tendo esse papo, eu faria um peeling químico com uma luz e pronto. Hoje eu já entendo que tem outras fases que são muito fundamentais nessa sessão clínica e no home care do meu cliente que vão interferir no resultado, entendeu? Que não é bem assim, vai lá, põe o ácido. O ácido não é a resposta de tudo, né? Assim como muitas vezes um comprimento de onda só na sessão também não é. Então, hoje, o que a gente sabe sobre a relação hipercromia, fotobiomodulação? LED azul, ele facilita a quebra melânica. Em que sentido? Na nanodispersão queratinocitária. Então, o melanócito foi lá e pelos dendritos ventilou nas células adjacentes. Só mais um parênteses do nosso demoniárias melanócito. O melanócito, gente, só nele, só em uma célulazinha dele, ele tem 27 receptores diferentes. Então, a gente já falou do número de células absurdas que ele tem, de onde que ele está, da origem dele, de quanto que ele distribui para a célula vizinha e tem mais essa também. Ele pode ser ativado por 27 vias diferentes só que estão na membrana dele. Então, vai lá um profissional e fala assim para mim, eu não estou tendo resultado com melasma. Aí eu vou ler o que ela usa só inibidor de tirosinase.
Igual eu falei, você vai tratar 10 anos da sua vida e não vai evoluir. Porque o círculo melânico ele é extremamente complexo. Tirosinase, inibidor de tirosinase, que é um dos mecanismos mais comuns, né? Quem faz? A hidroquinona, que eu realmente não uso, tenho pavor, não gosto, né? Pelo potencial citotóxico que ela causa, já proibida em vários países. É clareador? Questionando isso. A gente está falando num aspecto segurança, tá, gente? Pelo amor do Senhor. Não pega a receita da vizinha e manda manipular, tá? Ela faz uma ligação irreversível na tirosinase. Então, por que ela clareia muito e muito rápido? Porque ela vai chegar a um ponto que o melanócito vai ficar saturado daquele bloqueio e ele simplesmente vai morrer. Gera aquela manchinha branca que a gente chama ocronose exógena ou hipocromia em confete, que é irreversível. Onde a mancha branca está, a pele nunca vai repigmentar. Então, não adianta você concentrar a sua estratégia terapêutica em inibidor de tirosinase. Você não vai andar para frente. Então, hoje, o que a gente tem? Inibidores de PONC, inibidores da mensagem do RNA-M, né, que não vai transcrever os aminoácidos base, porque mancha para existir, ela precisa de ferro, cobre e cisteína. Então, eu posso criar também esses substratos, eu posso diminuir a taxa de formação dos bracinhos do melanócito, eu posso diminuir a velocidade de entrega de melanócito, eu posso oxidar a melanina que já foi entregue. Então, só tenho resultado quando eu somo mecanismos de ação. Então, tenham isso em mente, tá bom? E eu separei aqui alguns produtos para justamente a gente falar dessa causalidade. Formulação química, né? Princípios ativos e luz. Então, falamos aí. O LED azul, ele atua principalmente na desconexão dessas macromáculas. Então, aquele queratinócito que está totalmente entumecido de melanina queratinizada, de melanina naquele queratinócito, né? Rico ali em queratina. Então, o que ele tende a fazer? Facilitar essa quebra em micropedaços. Então, o que é mais fácil você tratar? Uma mácula desse tamanho ou várias máculas pequenas? Claro que é pequena, o ativo consegue atuar com muito mais eficiência. Então, soma-se aí o aspecto de aumento da retenção hídrica, né, que é muito positivo quando a gente fala em hipercromia, porque geralmente são tratamentos que o paciente já tem um histórico de excesso ácido e adstringente muito intenso. Então, aquela capa córnea já foi praticamente inteira depletada. E também, ele já não tem lipídio do manto hidrolipídico, já não tem complexos hidroglicéricos mais. Então, o LED azul ele é muito interessante porque ele vai redefinir a nossa barreira também e trazer esse aspecto antisséptico, bactericida, né? A porfirina, que é resultado do C. acnes, né? Também tem afinidade por ele tende a fazer uma autofagia bacteriana. Então, ele é muito interessante nesse aspecto também seborregulador e hidratante, né? Fora o aspecto melânico. Quando a gente já fala do LED vermelho, a gente vai ter o aumento da atividade mitocondrial, o fotodesligamento do óxido nítrico, né? Então, ele vai diminuir também o inchaço da pele, ele vai atuar na ciclooxigenase, vai diminuir a minha inflamação. E lembrem-se, gente, o melhor amigo do melasma é uma pele sem inflamação, tá? Melasma, lembra que ele reage com tudo. Se ele entender que ele está sendo atacado, ele vai produzir mais melanina e não menos, tá? Então, o tratamento de hipercromia é bate, assopra, bate, assopra. Te dou uma dose agressiva, mas te dou 3 de regenerante. Te dou uma agressiva, te dou 3 de cicatrizante. Se não existir esse equilíbrio e for só uma soma de ácidos, substâncias queratolíticas, substâncias agressivas, pHs, né, abaixo ali de 3,5 em excesso, momentaneamente você pode até ter um bom resultado, mas dali 60, 90, 120 dias você não vai ter mais uma pele saudável, tá? Então vamos ter em mente que é persistência, disciplina e conhecimento para a gente embasar um bom tratamento.
LED âmbar, né? Eu sempre falei muito do LED âmbar, da importância dele no melasma, quando a gente fala em formatação de proteína. Então, o que que ele faz? Ele é um acelerador de formação de códons. Então, ele acelera que aquele aminoácido soltinho, né, se reúna e forme um colar de proteínas. Isso é muito importante quando a gente fala na fase 2 da inflamação, né, em que eu estou reduzindo a minha fase inflamatória e aumentando a minha proliferação e remodelação, tá? Então eu brinco que ele é um cicatrizante inteligente, ele é um band-aid terapêutico mesmo. Ele vai auxiliar fornecendo essas formatações de proteína. E outro aspecto também, que é esse que eu falei, que eu achei extremamente relevante, são esses estudos mostrando a atividade dele na redução da fagocitose de mastócitos em derme papilar. E esse estudo é o que a gente falou da triagem, né, Felipe? Vamos avaliar. Estudo é bom? É, mas vamos avaliar. O que eu achei interessante? Ele testou peles com tranexâmico com meio, 1 e 2 e LED âmbar em simultâneo. Então, em todos os casos, a partir de 0,5, ele mostrou bons resultados. E outro aspecto positivo também, ele mostra a redução do fator de crescimento endotelial, que é o VEGF, que é eu falo que é o inimigo invisível do melasma. Porque é muito difícil a gente ver pela lâmpada de Wood o fator de extravasamento sanguíneo junto do melasma, porque ele engana pela cor, né? E a gente hoje sabe que quase 62%, né, entre 60% e 62% dos casos de melasma, eles são mistos. Eles são mistos fator melânico, sanguíneo, epidermal e dérmico, tá? Tudo coexistindo, porque é o que a gente falou. Mancha, gente, melanócito, né? Vamos riscar aí o mancha que eu já falei. Melanócito, ele tem atividade da gente abrir o olho na rua com um dia ensolarado. Porque o nosso nervo óptico já tem uma comunicação neuronal de identificação da claridade do ambiente e ele já devolve via MSH, que é o chamado hormônio melanócito estimulante, a informação de que ele tem que produzir melanina porque está claro lá fora. Então, assim, tudo estimula, é o que a gente falou. A gente tem que ter o bom senso para saber onde que eu vou dosar. E, por fim, né, o infravermelho, que vai ter uma atuação muito bacana, porque como ele é profundo, né, ele atua profundamente, ele vai aumentar a minha taxa de permeação pelas membranas celulares. Então, é como se ele criasse, né, uma espécie de vibração nessas membranas. Essa vibração acaba gerando um afastamento entre esses fosfolipídios de membrana, principalmente no melanócito e no fibroblasto, que são células ativas da nossa epiderme e da aderme também. E o ativo consegue penetrar com mais substantividade. Vale lembrar que o infravermelho você consegue atuar até em gordura, né? Então, para vocês terem uma ideia do quão profundo, quando a gente fala em camadas, ele consegue ir. Então, eu falo que ele é um modulador celular que eu gosto muito de encerrar os meus tratamentos até com essa fórmula aqui, ó. Então, eu já vou começar falando dela aqui um pouquinho para vocês. Por que eu acho interessante a gente sempre ter esse raciocínio, Felipe, de selar no final, considerando essa característica do infravermelho de ser um facilitador de permeação e outro aspecto também, estímulo da microcirculação profunda, né? Então, vamos lá, gente. Epiderme não tem profunda e o metabolismo, né, desse aparato de nutrientes ali, consequentemente a minha derme vai estar mais bem nutrida. E quem que faz turnover celular? Camada basal. Então tá vendo que quando a gente vai entendendo a fisiologia da pele, tudo vai se casando? Então o que que essa máscara aqui, pra gente finalizar a sessão no infravermelho, ela faz? E o que que ela tem? Primeiro, ela é cromófora, como tudo que eu selecionei aqui, tá bom? Segundo, ela tem um misto de ácido fítico
ácido cógico, ácido lático, ácido salicílico, ácido cítrico, ácido glucônico, que é a gluconolactona, e alfarbutin. Então, ela tem 8 clareadores que atuam em 8 vias diferentes. Então, já colocamos em terra aí aquele primeiro mito que clareamento é inibidor de tirosina. Não, é a associação de ação na cadeia melânica. Segundo, ele tem uma base que ela é feita em depantenol. Então, vamos falar em reposição de... Oi? Perdão, deixa eu só te posicionar aqui um pouquinho. Nós já vamos dar 1 hora de live, eu tô com medo dela cair. Vamos encerrar essa e voltar? Vamos. Aí você grava ela então pro pessoal que perdeu poder assistir, hein? Beleza. Pessoal, volta aí, hein? Vou fechar essa daqui e nós já retornamos. Combinadíssimo. Olá, pessoal. Vamos aqui para nossa parte 2 da nossa live com a Joiele. Já deixei a primeira parte salva para vocês. Estou posicionando meu telefone de novo. Vamos dar alguns minutinhos aqui para o retorno da Joiele e nós já continuamos. Joiele já está aqui. Guardar só mais um minutinho para a Joiele poder entrar. Maravilha, todos já estão voltando. Vamos juntos para a segunda parte da nossa live. A live hoje está maravilhosa. Sempre falo com vocês aqui sobre o melanócito, quão complexo ele é. Olha aí, tudo isso que nós estamos vendo. O melanócito é muito, muito, muito complexo. Olá, Joiele. Oi, de volta estamos. Conseguiu salvar? Não vi você contando. Consegui. Já está salva. Daqui a pouco eu marco a Adélia para que vocês possam repostar também. Ai, que coisa boa, porque tanto conteúdo assim, muitas vezes alguém não pode ver, a gente também não pode não tentar salvar, né? Que tem umas vezes que o próprio Instagram que não deixa, né? Mas quando a gente pode, é sempre bom. Verdade. Vamos lá, pode continuar. Então vamos. Então, pessoal, a gente estava falando da geração de filmes biocompatíveis nessa finalização do tratamento, né? Eu fiz o contrário, eu vim do fim, vou para o início. Então, eu estava contando um pouquinho desse complexo, né? A gente falou da composição dele, fítico, cógico, salicílico. Eu trouxe uma colinha aqui, até para eu não esquecer de nenhum, tá? Ele tem somado 25% de carga ácida. Direto me perguntam, às vezes eu vou até antecipar alguma dúvida aí que já tenha. Assim, Joiele, então, não posso usar, que eu sou esteticista, eu posso usar só 10% que o conselho me fala. Desculpa, tá escuro a minha imagem, Felipe? Ou tá ok? Pouco. Eu tô vendo isso aqui. Me ajuda aqui? Eu tô sentindo aqui também. Aí, melhorou. Melhorou? Peraí. Realmente não sei. Vou pôr esse filtro aqui porque parece que ele clareou, tá, gente? Sim, sim. Escureceu. Né? Porque eu quero... Eita. Aí, ó. Esse fica bem clarinho. Então, prontinho. Vamos seguir aqui. Eu não sei fazer isso. Como? Não. Então, agora tá ok? Tá ótimo. Então vamos lá. Qual que é o interessante da gente fazer ciência com estética? Todo mundo conhece nanotecnologia, quando eu falo assim abertamente, né? O que é a criação de moléculas nano? São moléculas que vão ter entre 100 e 400 nanômetros. Ponto final. Ou seja, a gente está falando de uma unidade de medida que é reduzida e é um subterfúgio que a gente tem para aumentar as taxas de absorção e, consequentemente, de permeação na pele.
Porém, o que muita gente não sabe é que a nanotecnologia ela é uma ciência em que ela abre em várias outras ciências, tá? A gente tem uma sequência de sistemas nanodispersores que vão entregar esses ativos de forma diferente. Então, eu sempre dou 2 exemplos para ficar bem claro para todo mundo entender que é um lisossoma ou um nanossoma. É quando você tem uma esfera que ela é composta de fosfolipídios, então vão lembrar daquelas cabecinhas apolares, lá da aula de química. E dentro tem o ativo. O que esse tipo de nanotecnologia faz? Cria uma maior identidade com a membrana plasmática de célula, que é uma bicamada lipídica. Vamos lembrar todo mundo daquele formato de sanduíche, né? Que eu tenho cauda-cabeça, cabeça-cauda. Então, ele gera uma compatibilidade, como se a minha célula identificasse, você tá de boné igual eu, então pode vir, vem cá, nós somos da mesma turma. Mais ou menos essa analogia para vocês entenderem. Porém, eu tenho outros circuitos que atuam diferentes. Então, por exemplo, a Lipvaccin, que é o mesmo sistema utilizado em doses de vacinas. Ele é um sistema, por que muitas vezes você tem que ter 21 dias ali para aquela vacina ter efeito? Porque ele gera uma liberação, vamos lembrar que o sistema de vacina ele é baseado em antígenos, tá? Então você não pode liberar aquele antígeno de uma forma muito alta. Então você vai ter uma liberação a curto prazo. Então um exemplo de nanotecnologia que tem esse tipo de reservatório, ela é uma cápsula. Só que o ativo não está todo aqui dentro. Dentro dele, ela tem 10 microcápsulas. Então, o que vocês entendem que vai ser liberado mais rápido? Um que é um fosfolipídio biocompatível ou um que tem 10 esferas diferentes? Claro que é o que tem 10, né? O outro ele vai se romper, liberou, entregou. O que tem 10, não. Ele vai absorver uma, depois a 2, depois a 3, até absorver as 10. E foi o que a gente fez aqui. A gente trabalhou sistemas de entrega diferentes. Então, tem um circuito de ácidos que vão se liberar em tempo 0 até 2 horas. Tem outro grupamento de ácidos que estão numa sequência de nanossomas diferentes, que vão atuar de 2 a 4 horas. Um outro grupo que está de 4 a 6 horas. E uma baixa concentração que vai estar de 6 a 12 horas. Por quê? Conforme o metabolismo celular, como a gente está falando em clareadores, eles podem se oxidar, tá? Lembrem-se que todo clareador tem um potencial antioxidante. Então, a gente colocou-os a longo prazo, como eles podem se oxidar, por exemplo, com a própria água da pele, a gente colocou uma concentração baixinha. Então, é um produto que a gente vai criar esse filminho, né? Vou colocar um pouco aqui para vocês verem. E vou espalhar na minha pele. Ele é um aquagel, vamos dizer assim. Ele vai secar, eu vou aplicar a minha luz, né? No tempo do meu aparelho. Meu aparelho é 5 minutos por hemifácio para entregar a dose terapêutica. O meu é 8. O meu não, o meu é uma placa inteira e eu uso ele 9, né? Então, isso aí, cada aparelho tem a sua distinção, a gente não vai entrar nesse parâmetro. E aí, o meu paciente não vai ter esse produto removido e vai para casa com ele, sendo enxaguado somente no outro dia ou no mínimo de 8 horas depois, tá bom? Então, esse mecanismo de ação, ele está relacionado tanto à luz, que vai levar esse produto ativado para uma camada mais profunda, quanto também pelo parâmetro dele de ter esse desencapsulamento seriado, ok? Então, essa versão que eu mostrei aqui é a de clareamento, que é o foco da nossa aula, mas existe essa tecnologia Livon Nano para outros tratamentos também dentro da marca, que eu estou só focando em melasma, tá, pessoal? Então, vamos falar de peeling. Eu selecionei aqui alguns. Vou falar principalmente desses dois aqui, porque são peelings que têm uma concentração ácida maior. Então é esse que eu quero. Não é bem assim, gente, é o que eu falei. Peeling tratamento de melasma é bate, assopra. Já respondendo a colega Ângela aí, não, tá?
como eu falei na primeira live, eu não sou partidária de processos ablativos, altamente inflamatórios e nem de lesão de perfuração muito acentuada. Então, é algo que eu não compactuo cientificamente. Então, os produtos também, obviamente, seguem essa linha, né? De minimizar essa taxa inflamatória. Esse peeling aqui é, assim, eu brinco, é o que mudou a minha vida profissional mesmo. Porque nesse foi aquele primeiro produto que eu contei para vocês que a gente conseguiu comprovar uma atividade de ativação química com luz. Lembra que eu contei aquela historinha que a gente apresentou isso para a Anvisa, teve que fazer uma parametrização, um acompanhamento, até em conjunto com essas duas empresas de aparelho, foi esse aqui, né? Hoje ele tem uma fórmula mais atualizada, mas foi esse produto aqui. Então, o que que ele tem? Vamos falar um pouquinho do que ele tem e o que que eu posso usar com ele, tá? Ele tem o ácido dicloroacético, que é uma versão para estética do tricloroacético, que é um peeling muito utilizado no ambiente dermatológico. O que que vai mudar de uma formatação para o outro? Parâmetros de segurança, porque ele tem menos uma molécula de cloro, tá bom? Então, ele é um peeling despigmentante, que vai, é uma substância despigmentante que vai atuar reduzindo a compactação de corneócitos. Então, eu brinco que ele é o que vai abrir a porteira para os outros entrarem e fazer a modulação celular que a gente quer. Então, quem que vai vir nessa sequência que está aqui dentro? Ele tem a azeloglicina, que é uma versão do ácido azelaico também para estética. Tem o ácido cógico, que vem lá do cogumelo, que é um despigmentante também muito interessante, que atua em 3 vias diferentes. Vamos ter reposição transdérmica de magnésio. Então, tem magnésio quelato também, tá? Magnésio, eu acho que nós temos que fazer uma live só de magnésio, hein, Felipe? Verdade, magnésio, gente, tema amplo. Vital para tudo. O magnésio, ele é vital desde a geração de ATP na mitocôndria, tá? Até a formatação de quase 1.200 enzimas que a gente tem no corpo. E, se eu não me engano, 320 processos celulares são modulados e acontecem só na presença do magnésio. Desde o nosso ato de dormir, né, a melatonina lá no ciclo circadiano, até a gente falar numa geração de ATP, tem relação com o magnésio. Então, o magnésio, ele está aqui com o benefício de redensificar a pele, ok? Então, seguindo, aqui ele está na versão quelato, ortomolecular, tá bom? Acho que teve uma perguntinha aí agora. Temos a niacinamida, que vai atuar na transferência, né? A gente falou muito, a niacinamida é um ativo que eu gosto muito em clareamento, porque ela veicula ação calmante, redutora de eritema, redutora de metaloproteinase e redutora da transferência, tá bom? De melanossomas. Seguindo, a gente vai ter complexos enzimáticos. Temos papaína e bromelaína. Então, fazem a debridação das células mortas superficiais. Não existe, gente, forma de tratar melasma. É uma pergunta bem corriqueira, imagino que você ouça também, Felipe. Eu queria um produto só para usar. Falei, gente, capa córnea, granulosa, espinhosa, basal, melanócito. Como que você quer alcançar isso aqui usando um produto sem preparar a sua pele? Não existe, tá? O preparo, ele faz parte da boa evolução do tratamento. Então, seguindo, a gente vai ter o ferúlico também, nanoencapsulado. Vamos ter hidróxido de amônia, que é um alfa-hidroxiácido também. Vamos ter prata metálica e rubi. Essas duas pedras em conjunto, elas são muito utilizadas para casos de dermatite seborreica, inflamação da pele por causas não documentadas e também auxiliam na cicatrização. A prata tem uns estudos muito interessantes também, que além dela ser um antibiótico natural, ela não degrada o microbioma cutâneo. Gente, salvem essa informação, tá? Porque quando a gente fala de triclosan, a gente fala de peróxido de benzoíla, a gente fala de eliminação da flora microbiana. E a flora, ela é vital. Ela é a primeira linha de defesa da nossa pele.
não é manto hidrolipídico para quem achava, tá, gente? É micro-organismo. E nós temos mais micro-organismo do que a célula humana no corpo. 100 vezes mais, tá? Não é uma nem duas, não. 100. Então, preservar essa flora é vital para você manter essa integridade. Então, esse peeling, como que eu posso aplicar, Joiele? Geralmente, a sequência de tratamento que eu mais indico, ela se inicia com uma higienização com ácido, até peguei aqui também. Esse aqui é um mix de glicólico, mandélico, salicílico e ácido hialurônico, tá? Sequencialmente, eu faço um peeling superficial, bem leve, que veicula algumas sílicas e algumas enzimas para uma microdermabrasão física, tá? Gente, leve. Esse ele não trouxe ele aqui. Mas ele é um peeling que a base dele é manteiga de tucumã, que é uma fonte vegetal muito rica em ômega 3, que é um dos principais lipídios, né, serosos da nossa pele. Então, ele tem uma compatibilidade muito grande e não causa acne. Então, é aquilo que eu falei. Lembrem-se, o bate e o assopra. Eu tô decapando? Tô, mas eu tô entregando lipídio. Todo o veículo do produto é lipídio. Na sequência, eu gosto muito de usar uma água dermatológica ou um booster vegetal, tá? Então, eu uso um dos dois com luz azul. Tem 3 opções que eu gosto muito da linha. Um que é um booster mitocondrial, que ele ativa a produção de melanina e protege contra a luz azul. A segunda opção, que é uma espuma vulcânica vegana, que é uma água extraída do interior de um vulcão, ela é muito remineralizante. E a terceira opção é a Hydrection Tonic C, que ela é um fluido com 7 extratos amazônicos, que são quase 80% da composição dela, tá? Então, um desses 3, conforme o que eu analisei do meu paciente, que ele está mais carente, eu passo essa água e ponho a luz azul, tá? Então, fiquem atentos nessa dica. Com a água dermatológica ou o complexo botânico antioxidante, eu incido a luz azul. Assim, eu estou reforçando. A gente não falou agora há pouco que ela tem propriedade antisséptica, bactericida, moduladora, redutora da perda transepidermal de água, e ela também aumenta a retenção do oxigênio intracelular, tá? Além de facilitar a quebra da mácula de melanina. Então, essa etapa ela é muito importante, porque ela vai fornecer para a minha pele substratos para ela regenerar bem, tá? Então, gente, não pensa que a solução está em peeling, porque não está. Eu só agredi, eu não vou andar para frente, eu vou andar para trás. Tá? Então, lembrem-se que essa etapa ela é muito vital antes da gente executar o peeling, tá bom? E daí vem uma grande importância dos peelings fotodinâmicos adequados, né? Porque a própria luz, se bem aplicada, ela vai trabalhar de uma maneira muito inteligente e o peeling precisa trabalhar junto. Não adianta a luz trabalhar bem e o peeling não trabalhar, ou o peeling trabalhar bem e a luz não está sendo aplicada da maneira adequada. Para quem está entrando aqui agora, essa já é a segunda parte da live. A primeira parte está salva aí no meu perfil. E principalmente em relação a essa colocação da Joiele sobre a luz azul sendo aplicada nos tratamentos. Nós já falamos lá na primeira live que a questão da associação da luz azul aos tratamentos, o segredo para uma boa associação está na dose de aplicação e na parametrização adequada. Cabe a você entender o seu aparelho e a maneira adequada de utilizar. Teve um comentário sobre o equipamento MM Optics. Foi comentado lá na outra live, até printei aqui para poder lembrar, que o equipamento ele vem em tempo e não em joule. Isso se deve ao fato de que ele é um equipamento de LED, né? Tem um LED azul e não o laser, e comumente se refere ao LED em questão de tempo e não em joule, né? Criou-se esse hábito. Mas, se você avaliar a potência óptica do equipamento, você irá saber aplicá-lo em relação a essa dosimetria também. Eu falo porque eu tenho possivelmente o mesmo equipamento que você, eu também tenho equipamento da MM Optics. Tem estudos que mostram, e eu até disponibilizei no meu canal do Telegram há pouco tempo,
Tem estudos que mostram o LED azul sendo aplicado, por exemplo, para reestruturação cutânea e para hidratação cutânea. E os estudos mostram eficiência mediana em 3 joules e uma eficiência muito grande em 6 joules. E aí você tem que considerar a potência óptica do seu equipamento. Por exemplo, se o seu equipamento tiver 100 mW de potência, você vai fazer 6 joules em aproximadamente 60 segundos. Então você não vai utilizar um tempo de exposição de 5 minutos. Não dizendo que 5 minutos são errados, só que você tem que avaliar a potência óptica do seu equipamento. Não existe protocolo pronto na fototerapia, né? Porque não existe um só equipamento. Existem vários equipamentos. Você tem que saber conhecer o seu equipamento, os parâmetros técnicos do seu equipamento, para você aplicá-lo da maneira adequada. Tem muitas pessoas perguntando o nome desse peeling, o protocolo desse peeling. O próprio peeling, né? Eu tenho ele, então eu posso falar com propriedade, o Rubi. Ele vem no rótulo uma sugestão de tempo e você vai utilizar de acordo com o seu equipamento, porque senão você vai acabar utilizando uma dose inadequada e a culpa não é do produto, né? A culpa é da dose utilizada. É um produto maravilhoso, é um produto que eu tenho, gosto muito e nós precisamos saber trabalhar com eles. Nós tivemos uma pergunta aqui da Ângela Caetano. Me tira uma dúvida. Todos são produtos de uso tópico que são permeabilizados com o uso da luz, agindo na camada dérmica? Então, não vamos pensar na derme assim, não. A gente está falando de peelings em que meu objetivo não é gerar... Porque peeling existe a classificação de você falar que o peeling é superficial, médio ou profundo, conforme a ablatividade dos ácidos que você usa, tá? O que quer dizer isso? Todo ácido, gente, tem uma informação que se chama pKa, né? O pKa está relacionado ao potencial de acidez. É um número único, pensa que é um RG. Então, vou citar de exemplo o glicólico. O pKa do glicólico é 3,83. Tá, Joel, você me falou, mas não me falou nada. O que eu faço com essa informação? A gente tem que entender que quando você avalia a potência de permeação de um ácido para ele gerar um dano superficial, médio ou profundo, você tem uma relação do pKa com pH. pH, potencial hidrogeniônico. Quanto que ele vai dissociar enquanto em solução, tá? Então, se, por exemplo, eu usar um ácido glicólico com pH 1, 2, que geralmente é o pH que se usa para peelings descamativos, eu vou ter realmente uma ação de, vou brincar com o termo, né? Arrancar o couro ali do paciente. Porque quanto mais eu distancio o pKa do pH, mais descamação eu vou ter. Agora, o ácido glicólico, gente, ele é um gráfico assim, ó. Com pH 1, ele é descamativo, de 1 a 2, tá? Se eu uso ele num pH semelhante ao pKa, né, um pH ali de 3,82, 3,83, eu vou ter um pico do glicólico enquanto estimulador do turnover celular. Então, ele vai atuar diretamente na junção derme-epidérmica, lá nas células da camada basal, e vai estimular que ela tenha um circuito mais ágil, tá? Circuito mais ágil por quê? Numa pele de 20 a 30 anos, esse processo é de 21 a 30 dias. Quando a gente tem de 40 a 50 anos, esse prazo cerca de 45 dias. Acima de 60 anos, 50 dias. Então, todo tratamento, microagulhamento eu posso fazer a cada 21 dias, regra fechada. Não. Se a sua paciente tiver 60 anos, por exemplo, você vai ter que espaçar mais. Então, eu falo que a gente tem que dar um booster na pele, mas eu não posso atropelar a minha pele. O risco da intercorrência, daquela cicatriz, né, queloidiana, hipertrófica, daquele colágeno não modulado, ele vem exatamente de você querer ir além. Né? Quantos casos que eu não tratei e trato hoje de queimadura por eletrocautério ou jato de plasma? Porque a pessoa tem a impressão de que se ela colocar uma potência mais alta, ela vai ter maior retração e o resultado vai ser melhor. E é o contrário.
né? Cada fototipo tem realmente uma afinidade e um tempo, não é bem tempo a palavra, uma resistência a uma determinada intensidade elétrica, né? Então não adianta você colocar além ali que vai estar o seu problema de intercorrência, tá bom? Então, usando aí o exemplo do glicólico, se eu pegar ele, por exemplo, e colocar ele num pH 4,10, o que vai acontecer? Ele vai ser só um hidratante de pele. Então, o mesmo ácido glicólico, tá? Ele pode ser 3 produtos completamente diferentes e dependendo do pH que ele está inserido. Por isso que eu falo muito dessa característica da pesquisa clínica que a gente realiza aqui, porque isso é muito importante. Eu ouço muitas profissionais falando assim, eu mandei manipular um peeling de glicólico com salicílico com mandélico. Aí a gente pergunta assim, mas qual veículo e qual pH? Não sei. Qual conservante? Não sei. Gente, o risco está aí de você desconhecer o que você está usando. Tá bom? Então fiquem atentos com isso. Então, permeabilizados na derme? Não. A gente vai ter alguns ativos de regeneração que vão conseguir atuar na derme quando eu utilizar, por exemplo, junto o infravermelho ou o âmbar, que consegue ter cromóforos que atuam na derme. O cosmético sozinho vai conseguir atingir derme papilar? Não. Se conseguisse, você ia ter um peeling de fenol, um peeling de ata, tá? Não é a nossa proposta aqui. Certinho? Ótimo. E tudo isso que você comentou, hoje eu estava gravando algumas aulas para a maratona que eu vou fazer na próxima semana. E algo que eu posicionei nas aulas foi justamente isso. Hoje em dia, eu não ministro mais cursos livres isolados. Em 2020, graças a Deus, eu ministrei muitos cursos, tive muitas turmas, mas eu tinha cursos como, por exemplo, microagulhamento, jato de plasma e eletrocautério, laser terapia, cursos, né, como a maioria dos professores hoje tem. Porém, esse ano eu decidi não ministrar mais cursos dessa maneira, seguindo justamente esse raciocínio que você colocou. Eu via muitas vezes um aluno chegava para poder fazer um curso de jato de plasma comigo e aí eu posicionava que no caso de uma intercorrência ele teria que realizar um peeling químico superficial para tratar a intercorrência de hiperpigmentação pós-inflamatória. Aí o aluno perguntava: qual é o peeling químico superficial? Quais as opções de peeling? Como que eu posso fazer a aplicação? Quais tipos de despigmentantes? E aí eu já saía de todo o conteúdo do jato de plasma e tinha que ensinar para o aluno algo que não tinha relação direta com o conteúdo. O aluno vinha fazer um curso de microagulhamento e aí eu falava que o microagulhamento trabalha muito bem no drug delivery de produtos. E aí o aluno perguntava, mas qual composição? Eu sugeria a composição, eu sugeria os produtos. E aí o aluno vinha, mas eu posso usar esse, eu posso usar esse, eu posso associar microagulhamento com peeling. Como analisar o fototipo do paciente, o que perguntar na anamnese, usar protetor solar de quanto em quanto tempo. Então eu via que eu ministrava um curso e o aluno precisava de outro. Aí ele acabava comprando outro. Ele fazia o outro e precisava de mais um. Porque sempre os profissionais vinham procurar uma técnica, um curso, e aí quando eles realizavam, eles viam que eles precisavam de outras coisas. E isso estava ficando muito complicado. Muito complicado realizar curso dessa maneira. E como me preocupo muito com o aprendizado do aluno, eu resolvi não fazer mais curso dessa maneira. E hoje eu juntei tudo dentro de um curso só. Tudo que eu mais domino, tudo que eu mais acredito, tudo que eu mais faço na minha prática clínica, vejo resultados dentro do meu curso de residência em estética clínica. Né? Que inclusive os alunos veem a utilização 5 terapias. Que você... Exatamente, dos produtos que você está mostrando aqui, que são produtos que eu também sugiro lá no curso. Porque nesse curso eu sigo os degraus, né, necessários. Eu começo com preparo e gerenciamento de pele. Depois que nós aprendemos tudo a respeito, aí nós vamos para a laser terapia de baixa intensidade, para poder ensinar, que eu ensino como associar no preparo e como tratar as intercorrências, né, como você citou sobre intercorrência.
Depois da laser terapia, aí nós vamos para o microagulhamento, porque eu gosto primeiro de ensinar sobre intercorrência, como tratar a intercorrência e depois a técnica. Porque senão o aluno aprende a técnica, sai fazendo e não conhece as intercorrências. Então primeiro nós vamos a laser terapia, depois nós vamos o microagulhamento, depois o jato de plasma. Por quê? Como você bem citou, o grande problema hoje das pessoas que trabalham com jato de plasma e eletrocautério é a hiperpigmentação pós-inflamatória. E se o aluno passar primeiro pelo módulo de preparo e gerenciamento de pele, ele aprende a respeitar a pele. Se ele passa pelo módulo de microagulhamento, ele domina reparo tecidual. Aí jato de plasma fica fácil. Aí eletrocautério fica fácil. Aí ele faz o módulo de jato de plasma, domina, aí depois nós vamos para a ozonioterapia. Eu mostro para os alunos a ozonioterapia e tem várias outras coisas que eu vou trabalhando ali, justamente nessa construção que você está posicionando. Por isso que eu gosto tanto do seu trabalho, do trabalho da Adélia também. Não, e isso é muito importante, né? Eu falo assim, Felipe, muitas vezes você não vai conseguir entregar o milagre que o cliente deseja, porque as pessoas são imediatistas. Eu falo muito isso. Você quer ter 2 meses de pele boa para o resto da vida lutando com ela ruim, ou você quer ser um pouquinho mais persistente e manter a sua pele o ano inteiro boa? É uma questão de escolha e comprometimento, né? Sempre deixo isso muito claro e muito explicado, porque é um trabalho de parceria, né? É o profissional junto do cliente, ambos com parcelas de responsabilidades dentro da sua parte. O cliente em aplicar com disciplina o home care, o profissional realmente de gerenciar essa pele com responsabilidade, né? De identificar aquela anamnese e montar algo realmente adaptado para aquela pessoa. Seja associando terapias, né? O que eu estou falando aqui, a gente poderia associar microagulhamento, a gente poderia associar ozônio. Eu tenho profissionais que associam carboxy, né? Então aí vai da experiência pessoal de cada um. É possível? Sim, é totalmente possível. Fantástico que você tenha esse domínio de técnica, que você vai conseguir elevar ainda mais o seu trabalho, né? Algo que eu comento muito em aula também, e eu estava em São Paulo essa semana ministrando uma aula para uma pós-graduação de harmonização facial, e é algo que eu comento muito com os alunos. Dentro da harmonização e dos novos quesitos em relação à estética, as pessoas observam a pele com um olhar muito negativo. Por quê? Microagulhamento. Criar microcanais na pele para poder aumentar a penetração de princípios ativos. Aí já se entende a pele como uma barreira que está impedindo o produto de entrar. Intradermoterapia, fazer a injeção com agulhas em diferentes planos da pele, também para poder atravessar a pele. Intradermoterapia pressurizada, né, que está na onda aí também tentar romper essa barreira. E é algo que eu sempre posiciono com os alunos. Se a pele é uma barreira tão íntegra, com células tão inteligentes, é porque ela tem que ser. Ela precisa ser. Então nós temos que respeitar tudo que a pele oferece. Não é simplesmente fazer um microagulhamento com 2 milímetros, com 1,5, sangrar a pele, achar que o colágeno será produzido, porque não é assim. A pele não trabalha dessa maneira. Se nós respeitarmos o melanócito, o queratinócito, a estrutura da pele, a fisiologia da pele, nós conseguimos resultados muito melhores, com muito mais segurança. Teve uma pergunta sobre um outro peeling, que eu não vou citar aqui o nome, né? Mas não é da Adélia, mas um outro peeling, vamos dizer assim, um peeling de mídia, né? Um peeling de mídia social, que literalmente arranca a pele do paciente. Literalmente arranca a pele do paciente. E gente, foi perguntado se o peeling é bom. Né? Foi perguntado se o peeling é bom. E com tudo isso que você posicionou, que nós estamos falando, já deu para entender, né? Que essa questão de arrancar a pele... Por favor, não caiam nessa de uma sessão, tira tudo, tratamento único, dose única, única sessão, a solução definitiva. A gente acabou de falar que nós estamos falando de uma célula que não pode morrer. Se ela morrer, ela vai virar uma mancha branca naquele lugar.
Como que você quer lidar com uma informação dessa, agredindo a sua pele com tanta intensidade? Tem dois caminhos. Ou você pode ser um indivíduo de muita sorte, com uma genética muito abençoada, em que você tem organelas ali, o seu processo inflamatório seja muito bom e que você não tenha nada. Mas eu, particularmente, eu não me coloco e não coloco o meu cliente nessa roleta russa. Né? Porque vai contra, e de novo, tá, gente? Eu não tô falando mal de substância ou empresa A, B ou C, nós estamos falando de conceitos terapêuticos. Eu não compactuo com o conceito terapêutico de se forçar lesão e de se forçar inflamação. Nunca. Descamação, se você está descamando, é porque você desconectou um conteúdo muito grande de células. É uma lesão. E toda lesão gera inflamação, tá? Então, não, eu sou radicalmente contra processos assim, tá bom? E é uma colocação que eu sempre faço. Quando alguém me pergunta, falando, professor, eu fiz tal técnica e eu tive uma intercorrência, porque hoje eu dou aula, tem uma matéria exclusiva de intercorrência, então eu ouço muita coisa sobre intercorrências. E eu sempre falo, olha, se aconteceu uma intercorrência, você fez alguma coisa. Você mexeu com a pele, você mexeu com alguém ali dentro e essa célula simplesmente respondeu ao que você fez. No caso do jato de plasma, por exemplo, hiperpigmentou. A culpa não é da pele, muito menos do melanócito. Vamos entender o que aconteceu. Ou a dosimetria foi utilizada de maneira adequada, ou era uma ponteira muito fina, ou a pele não estava preparada para receber. Ai, Felipe, isso aí eu vou te cortar para te falar, porque é algo que eu ouço com frequência. As pessoas usarem glicerina, pomada que tem PEG, né? Não gostaria de citar nome aqui, mas vou citar porque todo mundo conhece. Bepantol e afins, né? Gente, você gerou uma lesão por carbonização. A sua pele foi do sólido para o gasoso sem passar para o líquido. Com isso, você gerou um efeito dentro da pele, que é um efeito, vamos dizer assim, de radiofrequência secundário, associado a uma corrente de alta profusão que viajou por dentro daquele tecido. Então, você teve efeito por fora e por dentro. E a sua pele tá lá, toda calma, toda zen, de repente você chega ali para queimar ela com 100 graus. E aí, eu vejo muito isso. Eu pergunto assim, o que você fez? Eu passei corticoide. Eu indiquei corticoide, eu passei Desonida, mandei usar, meu Deus, esqueci, mometazona, furoato de mometazona. Então, gente, vamos entender os âmbitos. Qualquer procedimento hoje, você tem que modular celularmente a sua regeneração. Como o Felipe muito bem fala, e eu gosto muito desses vídeos de explicação dele, o processo inflamatório, ele é 1-2 dias, ou 4, né? Depende do grau. 4, 21, 21, 60. E a conversão final do colágeno, ela pode atingir 180 dias. Você acha que um aparelho que você fez uma sessão de 1 hora daqui 180 dias, a sua memória celular está lembrando dele para transformar o colágeno em boa qualidade? A conversão colágeno 1:3? Não, quem está fazendo isso é a dose do home care que você está colocando todos os dias ali. Gerenciamento. Exatamente. Gerenciamento inteligente, ele é dose dependente. Ponham isso na cabeça de vocês. É dose dia a dia que vai modular. O que eu falo sempre de clareamento, ele é em 2 versões. Eu primeiro faço um clareamento genotípico para depois atuar fenotípico. Ou seja, primeiro eu modulo PONC, endotelina, ciclooxigenase, metaloproteinase, cobre, ferro, tudo que a gente resumidamente falou hoje. Adianta eu vir com um monte de ácido por cima, desconectar aquela melanina parada ali, aí beleza, na primeira, segunda semana, maravilha. E aí, o efeito rebote desse melanócito para entender que isso não foi uma agressão?
né? Então, vamos trabalhar sempre com o conceito de que o cosmecêutico, ele está aí para te ajudar a fazer um gerenciamento para você ter uma pele íntegra e trabalhar dentro da margem de segurança. E outro quesito muito importante também, aproveitando esse gancho aí que você falou, hoje em dia eu tenho alunos, né, graças a Deus, tanto em vários estados do Brasil, quanto hoje também fora do Brasil, em alguns outros países. E algo que eu sempre falo com os meus alunos, pessoal, eu não sou dono de todo o conhecimento, é o que eu estou apresentando para vocês aqui, claro, com base científica. Cada palavra dos meus slides de aula, todos saem de um artigo científico, eu sempre friso isso com os meus alunos, mas eu dou aula, por exemplo, aqui em Minas, né? Dou aula em uma pós-graduação em Santos, dou aula em Campinas, dou aula em Ipiranga. Ensino uma coisa. Vou levar, por exemplo, de plasma e eletrocautério, eu ensino de uma maneira. Porém, eu também dou aula em Recife e Natal. Eu ensino de uma maneira totalmente diferente. Por quê? O clima é outro, as pessoas são outras. Uma coisa é eu fazer os meus tratamentos em um paciente que mora aqui em Minas Gerais. Nós não temos praia. Então, o paciente, às vezes, vai para a praia 1, 2 vezes no ano e olhe lá. Outra coisa é eu realizar um procedimento em um paciente que mora em Recife, à beira de Boa Viagem. Ele faz caminhada na praia todo dia. É outra coisa, é outro paciente, é outro nível de inflamação. Então, além de tudo isso que nós estamos falando aqui, ainda sempre cabe a individualização, né? A individualização em pegar esses produtos que a Joelle demonstrou, Rubi, ou Lumière, pegar esses produtos ou todo o conteúdo sobre fototerapia e adequar a sua realidade, aos seus pacientes, ao seu público. Como a Joelle bem colocou, as nossas células vão perdendo essa memória. Então você vai classificar. Muitas pessoas perguntam, né? E até teve uma pergunta dessa aqui. Qual o melhor gerenciamento? Qual o melhor produto home care? Você tem que avaliar quem é o seu paciente, a idade do seu paciente, onde o seu paciente mora. Lá em São Paulo mesmo, principalmente ali na região de Campinas e Ipiranga, as pessoas estão utilizando muito nano-retinol a 0,05% à noite, somado com o retinóico a 1,25%. Não vou nem falar aqui a questão de posicionamento a favor ou contra, mas as pessoas estão utilizando. Ok, você ainda está em São Paulo. Aí a pessoa compartilha esse mesmo protocolo com um profissional que mora lá em Natal, que tem um clima totalmente diferente. Então, essa individualidade dos profissionais são muito importantes. Por isso que eu sempre ensino os meus alunos a pesquisarem. Entro no computador, entro nas revistas PubMed, Cielo, Surgical and Cosmetic Dermatology, Lilacs, Elsevier, todas as plataformas de melhor nível, e mostro para os alunos, olha, é aqui que nós pesquisamos, esses são os escritores, as palavras-chave, né? Você pode pesquisar nesse idioma, para que ele consiga individualizar também, né? Que é o que embasa tudo isso, né, que nós estamos falando aqui. Com certeza, entender, né? A peculiaridade, a gente pode tratar 10 hipercromias de 10 formas diferentes. Sim, gente, a gente pode, viu? Existem, sim, até comercialmente, a gente, enquanto empresa, eu tenho que entregar ali 1, 2, 3 protocolos para o meu profissional entender o conceito terapêutico, né? Vamos supor, aquela máscara, ela não está ali, não é por apelo de marketing. Pelo menos aqui na Adélia Mendonça, não. Ela está ali porque ela faz parte de um raciocínio, né? Você vê que, por exemplo, a gente não vende como um kit fechado, as embalagens são diferentes. Por quê? A nossa ideia é mostrar a possibilidade terapêutica de você somar isso, né? Então, por exemplo, poderia, sim, com certeza, faz parte de um protocolo nosso que se chama tripeeling, morfológico em despigmentação dermofotônica. Esses dois, coincidentemente, estão nesse protocolo.
Mas, por exemplo, esse aqui que eu vou falar agora não está. Mas eu poderia, por exemplo, nossa, eu achei que esse peeling tem tudo a ver com a minha paciente. Eu posso trocar esse por esse na mesma sessão? Com certeza. Com certeza. É o que você bem colocou, é identificar. Esse aqui, por exemplo, diferente do que a gente acabou de falar, ele é um peeling baseado na cisteamina e no tioglicólico. Principalmente para pacientes que têm essa característica do melasma gerado por extravasamento sanguíneo. Né? Aquela pele muito avermelhada, em que aquela vermelhidão não segue. Você trata a mancha, trata e não evolui. O que é que pode ser? Aquele paciente tem uma fragilidade vascular muito grande, né? Sabe-se que esse comprometimento vascular é característico do melasma, sim, mas muitas vezes invisível ao olho nu. Muitas vezes com um bom dermatoscópio a gente consegue ver, outras não consegue. Mas sabe-se que é uma característica iminente do melasma. E o que que acontece? Esse sangue extravasado, quando a hemácia é liberada ali, ela gera a hemosiderina. Essa hemosiderina oxidada, ela vai liberar ferro. Tá? E esse ferro, gente, ele tem um peso molecular muito grande, ele não consegue ser drenado pelos agentes antioxidantes e nem despigmentantes convencionais. Então, quem consegue fazer? O grupo tiol, que é um grupo derivado do enxofre. Então, o enxofre, ele consegue carrear esse ferro e melhorar esse tipo de aspecto. Então, é um peeling que eu indico muito para peles pardas, morenas, negras, para pessoas que têm aqui na região dos olhos uma associação de hipercromia com aquela olheira. Que, gente, olheira é um termo muito vago, tá? Não padroniza isso, não. Hipercromia periorbital é quando você tem melanina nessa região, tá? Mas você pode ter uma hipercromia de fundo sanguíneo ou vascular, que é essa coloração mais vermelha. Você pode ter uma hipercromia que a gente chama cianótica, que é aquela pessoa que tem essa região mais azul. Geralmente está relacionado a metabolismo de substâncias do fígado. São pessoas que têm menos gordura, têm uma classificação de substâncias cianóticas mais proeminente no sangue, torna-se mais visível. Então, várias coisas podem acontecer na região periorbital. Olheira é um termo que categoriza todas elas, mas é importante a gente classificar qual é que o paciente tem. Então, quando o paciente tem essa característica ou de melanina ou de extravasamento sanguíneo aqui, posso usar. Outra possibilidade de público também, público que fuma muito. Porque cisteamina, lembra que eu falei lá atrás que cisteamina aumenta a taxa de glutationa. A glutationa é o nosso antioxidante exógeno mais potente. A nicotina depleta. Então, eu estou clareando e estou repondo glutationa também. Entenderam aí os raciocínios? Então, eu posso trabalhar todo esse leque com esse produto. O que ele veicula também, que é bem interessante? Você bem falou aí sobre HPI, né? Hiperpigmentação pós-inflamatória. Hiperpigmentação pós-inflamatória, um dos focos dela acontecer com maior frequência, quando não é uma tendência natural, né, o paciente negro ele tem uma tendência, por quê? Ele tem melanócito já mais hiperexcitado, o melanossoma dele já é mais pesado e ele já produz mais eumelanina. A gente já falou que não tem melanócito a mais, lembrem-se. Então, qualquer mosquitinho que pica e ele coça vira uma mancha. Porque essas máculas estão muito reunidas, entendeu? Então, muitas vezes, o que a gente precisa tirar como uma alternativa? Trabalhar um pouquinho corneoterapia, tá? A corneoterapia, gente, é um segmento da cosmetologia relativamente recente que entende que a camada córnea da pele não é de célula morta. Então, ela vai lá e dá um vrá na cara de tudo que a gente aprendeu na faculdade. Queratinócito é célula morta, é célula compactada, tem que ser removida. Não, o que a corneoterapia te fala? Não, o tecido córneo, sim, são células que não têm núcleo ativo, mas é um tecido biologicamente de atividade. Por quê? A nossa pele, como ela é o maior órgão do corpo, ela modula vários hormônios.
No extrato córneo, a gente tem receptor para estrógeno, a gente tem receptor que vai estimular melanina, a gente tem receptor térmico, que vai ser acionado pela radiação infravermelha. Então, ela entende que a pele superficial não é de células mortas, ela é um tecido ativo. E na época que eu estava estudando, eu quis trazer esse conceito para um peeling, porque peeling exatamente fala o quê? Vamos depletar tudo que é queratina. Eu preciso chegar lá na melanina. Então, queratina vai embora, camada granulosa vai embora, porque eu preciso chegar mais perto para atuar. Então, muitas vezes, nas pessoas que têm tendência a HPI, aí que mora o perigo. Quando você agride excessivamente, tirando esse extrato córneo. Então, veio a ideia de fazer um peeling, sim, que tenha ácidos nanos, que não vão desconectar a extensão de queratina, e sim criar canais para permear, e ser baseado no conceito da corneoterapia. E um adicional, a gente até falou agora da questão mais clássico dos despigmentantes home care na dermatologia, né, gente? Ele é ácido retinóico, corticoide e hidroquinona. Né? Tem várias marcas que tem, mas é sempre essa tríplice associação. Então, o corticoide, ele tem um histórico positivo no clareamento da pele, só que é a seguinte coisa, ele é um hormônio, né? E aí? Ele tem que ter um tempo X de atuação, senão ele começa a afinar a pele. Então, o que a gente buscou aqui para essa linha? Um corticoide-like, não medicamentoso. Então, ele simula uma atuação anti-inflamatória, ou seja, ele consegue chegar ao apelo de anti-inflamatório, porém, ele não é medicamentoso e não é hormônio. Então, tá aqui também. E, por fim, a gente vai ter 3 tipos de vitamina C e o extrato da pérola negra, que é uma ostra, na verdade, que tem uma constituição proteica muito ampla. Então, é um peeling também, né? Já falamos, ele pode ir com luz? Pode. Eu posso usá-lo com LED azul, vermelho, âmbar ou infra. Óbvio que se eu usar ele com infra, o que a gente vai fazer? Eu vou estimular ele a ir mais profundo do que se eu usar ele, por exemplo, com azul. Então, vejam, gente, como o mesmo produto, conforme o jeito que eu usar, ele pode me dar vários tratamentos. Outro aspecto, uma pele mais densa, que eu já sei que não tem essa tendência a HPI, eu posso usá-lo com microagulhamento? Sim, eu posso usar ele com agulha nano ou agulha 0,25, ou até se for uma pele mais jovem, mais densa, eu posso usar até com meio. Então, olha as possibilidades terapêuticas aí que a gente abre, né? Que leque imenso quando a gente realmente entende o conceito do produto e entende o meu cliente, né? Aí eu vou montar. E fazendo essa colocação também, né? Que muitas pessoas têm dificuldade nessa... muitas vezes na colocação. Por exemplo, microagulhamento e a palavra ácido junto, né? As pessoas têm dificuldade de entender, às vezes, essa colocação. As pessoas acham que todo ácido é para poder arrancar a pele, para poder agredir a pele. E nós sabemos que não é dessa maneira, né? Porque a gente vem de um histórico disso, né, Felipe? A gente vem de um histórico das pessoas condicionarem um raciocínio de que ácido... na verdade, o próprio nome, peeling, vem do inglês to peel, que é remover, né? E ficou ligado à ideia do que o remover é descascar, mas não é, tá, gente? Sim. Nós já Felipe, estamos chegando aqui novamente a 1 hora de live. Eu queria deixar só, porque obviamente, né, o tempo é muito curto para a gente falar de tudo, eu queria deixar o telefone do saque, porque quem quiser receber esses materiais com descrição de ativo, tá? Por exemplo, a Joiele falou que tem um corticoide-like aqui. Quem que é essa substância? Né? Queria ler sobre ele. Então, quem quiser receber esse material completo, com detalhamento de ativos, sugestão de protocolo, né? Como eu falei, gente, protocolo não é receitinha de bolo, é uma diretriz para vocês pensarem, por favor, hein? Verdade. Eu vou dar o nosso saque aqui, né? E amanhã a gente vai estar a postos para atender vocês. Pode mandar mensagem aí hoje, que amanhã no horário comercial a nossa equipe aqui vai mandar todo o conteúdo, tá? É 37
3551-2000. Só vocês solicitarem os protocolos e materiais de despigmentação. 37-3551-2000, ok? Comenta também depois lá no post da live, que é o pessoal entra lá e encontra o número também, para quem não conseguir anotar aqui. Verdade, vou fazer isso sim, pode deixar comigo. Joiele, agradeço imensamente a sua participação. Quero fazer aqui um convite especial para todos que estão assistindo. Na próxima semana, nos dias 23, 24 e 25 de março, eu irei fazer a maratona que a Joiele comentou aqui, 5 tratamentos estéticos de sucesso. Nessa maratona, eu vou te ensinar as 5 principais técnicas que eu utilizo no meu dia a dia clínico, claro, com muito embasamento científico, e como utilizar essas técnicas para tratar mais de 90% de tudo aquilo que nós recebemos aí de queixa dos nossos pacientes. Dentre essas técnicas, nós temos, por exemplo, preparo e gerenciamento de pele, que aí entra os peelings fotodinâmicos, preparo e gerenciamento de pele e vários outros assuntos. Nós temos laser terapia, microagulhamento, jato de plasma e eletrocautério e ozonioterapia. Então, esses são 5 principais tratamentos. E aí nós vamos falar sobre melasma, olheiras, né? Dentro de todas essas classificações em que a Joiele bem posicionou aqui. Acne, cicatriz pós-inflamatória de acne, queda capilar, flacidez palpebral, gordura localizada, papada e vários outros temas. Então, você pode ir no link que está na minha bio, clica, faz a sua inscrição, você vai ser direcionado para um grupo VIP e lá, em breve, nós vamos colocar mais informações. Não, maravilha. Papo bom é esse, né, Felipe? Que a gente não vê a hora passar, né? Deu 2 horas e podia virar 3, 4, que eu acho que eu ia estar na mesma empolgação aqui. É tão positivo a gente ter esse tipo de encontro com realmente quem leva a cientificidade e o embasamento a sério, né? Não crê num marketing vazio. E é isso que eu desejo para vocês que estão ouvindo a gente. Sejam profissionais questionadores, não comprem qualquer ideia. Não caiam em todos os truques e golpes que a internet mostra aí. Não existe milagre. Né? Exatamente. De hoje em dia. Pois é, não existe milagre. Existe realmente tratamentos bem conduzidos e bem embasados. Aí sim é só partir para o abraço, né? Verdade. E já tem pessoas perguntando sobre a próxima live. Vamos marcar a próxima, né? Vamos. Colocamos lá tô dentro. Para o pessoal definir o tema. E vamos para a próxima live conversar mais. Aqui abriram vários temas, né? Magnésio, olheira, a própria hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, são vários aí que nós podemos trabalhar. Vamos pôr caixinha de pergunta aí. Stories também. Vamos pôr a caixinha de pergunta e vocês escolhem, gente. E também, quem ficou com dúvida e não conseguiu tirar aqui, tá? Deixa o meu Instagram para todos vocês. Podem me mandar inbox. É JoieleAM. Tá? Joiele, Joie2LZAM. Pode me mandar inbox que eu respondo com o maior prazer para vocês. E de novo, telefone do saque, 37-3551-2000. Esse número é o WhatsApp, tá, gente? Pode mandar lá pelo Zap. Joiele, muito obrigado pela sua participação. A live foi maravilhosa, tanto a parte 1 quanto a parte 2, agregou muito. Tem muitos alunos da residência aqui, falei para eles poderem assistir, que seria um conhecimento de grande valia. A Ângela, que está aqui, acompanha o meu trabalho, acompanha o seu também, e é aluna da residência. Está aqui falando que amou que amou todo o conteúdo, que amou a live, nos parabenizando. Eu quero agradecer imensamente por você ter aceitado o convite e já fica aqui confirmado o convite para a próxima live. E já fica aceito o convite aqui também. Obrigada, Felipe. Uma excelente noite a todos vocês. Obrigada por ter ficado com a gente até o final. Muito obrigado, Joiele. Grande abraço para você. Fique com Deus. E para todos vocês que estão aí, espero que vocês tenham gostado dessa live. Fiquem ligados nos stories, que vai ter caixinha lá. Dependendo da pergunta, dependendo da dúvida, se for muito direcionado aos produtos, a Joiele, eu até passo a pergunta para ela, ela grava stories, eu reposto para que vocês possam assistir aí no stories e, claro, acompanhar no Instagram dela também. Muito obrigado pela participação de todos vocês que estão aí.
Fiquem com Deus e até uma próxima live. Grande abraço para todos. Tchau, tchau.